Pessoal, mais uma questão, questão 15 agora, ok? Vamos ler a questão juntos aqui, ó. Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, formamos todos os números com 4 algarismos distintos, ok? Então, formaram-se números de 4 algarismos distintos. Só posso usar de 0 a 6. Sendo P a probabilidade de sortear ao acaso um dos números formados, e esse número ser divisível por 5, então é correto afirmar que P está, ele coloca intervalos aí. Uma coisa importante que eu sempre falo numa questão de probabilidade, você tem que entender qual é o experimento. E as perguntas de probabilidade, em geral, elas vêm colocadas de uma maneira que já te leva para o evento. Você tem que se acostumar, se treinar a ignorar por um momento o evento e tentar entender qual é o experimento. Então, aqui o experimento é sortear ao acaso um dos números formados. O lance de divisível por 5 é depois que eu vou olhar para isso. Depois. Primeiro você vai olhar para o número total, né, a quantidade total de números que eu posso formar com as condições que ele colocou aqui. As condições que ele colocou, vamos grifar aqui, ó, eu só posso usar de 0 a 6, são 4 algarismos distintos. Então tá fácil. Já fizemos isso aí várias vezes, né? Então aqui tem a restrição de não poder ser 0, beleza? E aí é só resolver. Eu tenho 7 algarismos disponíveis, né? De 0 a 6 são 7 algarismos. O primeiro não pode ser 0, então 6 possibilidades. O próximo não pode ser igual ao que eu usei anteriormente, então das 7 opções, uma opção a menos, 6. O próximo, mais uma opção a menos, 5, 4. Pronto. Okay? Então, esse aqui seria o NGS, o espaço amostral. Agora, vou olhar para o meu evento, que é o cara ser divisível por 5, ok? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Né? O 0 é o cara problemático. Né? Se você for tentar resolver a questão, agora eu deveria começar pela unidade, porque a unidade está mais restrita. Né? Então aqui eu falo, duas opções, 0 ou 5. Aí eu venho aqui para essa decisão que é a segunda mais restrita, né? Não pode ser 0. E aí aqui eu não sei. Porque se eu usei o 0 lá no começo, todos os números que sobraram podem entrar no milhar. Né? Se eu usei o 0 na unidade, eu tenho 6 possibilidades. Mas se eu usei o 5 lá no começo, então agora no milhar, o 5 não pode ser usado porque já foi gasto. E o 0, que está livre, não pode ser posto aqui. Então é 6 ou 5. Né? Então a gente tem aqui um depende. Depende do quê? Depende se eu comecei com 0 ou se eu comecei com 5. Tá bom? Então eu vou dividir nesses dois casos. Um caso onde o número termina em 0 e outro caso onde o número termina em 5, tá bom? No caso aqui, começando com 0, então eu tenho uma opção para a unidade, que é o próprio 0. Vou para o milhar agora. O 0 não pode. Mas o 0 está fora, né? O 0 foi usado. Ok. Então eu tenho 6 opções. Gastei uma opção. 5, 4. Pronto. Tá? E os terminados em 5? Bom, uma opção aqui, que é o 5. Aí eu vou para o milhar. Tá? Agora, no milhar não pode nem o 5, que já foi usado, nem o 0. Então, o 0 é uma opção disponível, mas que tem que ser reservada por enquanto. Não pode usar ele no milhar. Então, das 7 opções, 2 a menos. 5. Na centena, agora, quem que eu não posso usar? Os dois números que eu já usei. Um no milhar e um na unidade. Então, 7, tira das opções, 5 de novo. E aí eu perdi mais uma opção para dezena, 4. Tá bom? E eu vou somar essas quantidades. Ok? Se a gente fizer a conta aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. 5 vezes 5, 25. Vezes 4, 100. Então, ao total aqui eu tenho 220 números. Ok? 220 números respeitando a condição que ele pediu. A probabilidade vai ser esse 220 dividido por 720, tá? Aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 6, 36. 20 vezes 36, 720.
Então, essa aqui é a probabilidade. Se você dividir 220 por 720, você pode ir simplificando, tá? Você vai chegar na fração 11 sobre 36, que é aproximadamente... então, vamos escrever tudo, né? Simplificando, 11 sobre 36, tá? E a aproximação disso é 0,30555, tá? Então, essa probabilidade é um pouco maior que 30%, né? Porém, obviamente, menor que 40%. Então, a resposta correta é aqui, alternativa B, tá bom? Então, tá aí mais uma questão resolvida, questão 15. A gente se vê num próximo vídeo, numa próxima questão. Um abraço e até lá.